Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu me chamo Cláudio Celestino, fui convidado para compartilhar um pouco da experiência e dos conhecimentos que eu tenho trabalhando com mídias sociais. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da J. Robin Clark Society para poder compartilhar alguns conhecimentos, algumas coisas que eu sinto que podem ser de valia para algum de vocês, né? Então vamos falar um pouco sobre as mídias sociais, sobre como utilizar elas para impulsionar a carreira, né? Então é um recurso de custo muito baixo. Muita gente já fez boa imagem com ela, né? Pessoas por meio de um hobby conseguiu se promover ou por meio de até da sua atuação profissional mesmo. E ao mesmo tempo de que todo mundo utiliza, quase todo mundo utiliza pelo menos uma dessas mídias, também elas são muito marcadas por senso comum, por frases de efeito, que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas em utilizar de uma forma eficaz, né? Às vezes também tem aquelas pessoas que usam com muita energia, mas não conseguem direcionar muito bem. E é o caso daqueles que se sentem intimidados em utilizá-las, né? Então vamos conversar um pouco hoje sobre o contexto dessas mídias sociais, né? Como que elas afetam algumas questões da sociedade que interfere na nossa vida profissional e podemos usar isso para dar uma contribuição a onde atuamos, na área que atuamos, as comunidades onde atuamos, e evitar também algumas armadilhas, alguns desafios que se tem com essas mídias. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação para nós conversarmos um pouco com auxílio visual. E no caso das mídias sociais, já se tem muitas empresas e figuras públicas que fazem um uso estratégico delas, né? Então, uma das coisas importantes é que não é muito questão de quantidade, por exemplo, de postar muito, né? Ou de ter muitos seguidores, né? É uma questão mais de se alinhar com os objetivos. E o mundo atual, né, se fala muito que as mídias sociais mudaram o mundo, né? E as pessoas hoje fazem muitas coisas de forma diferente. Então, vamos conversar sobre algumas dessas coisas que mudaram a forma de se fazer, né? Sofreu algum impacto do uso das mídias sociais. Então, entre essas coisas, nós podemos citar, por exemplo, o relacionamento entre pessoas, né? De que ele passa a possibilitar uma quantidade de contato maior, né? Maior periodicidade, né? Então, nós podemos falar com as pessoas mais vezes. Também temos a possibilidade de estar em contato com mais pessoas e de nos apresentarmos de formas diferentes em canais diferentes, né? Cada mídia funciona como se fosse um canal, né? Então, teve até pouco tempo aquele meme, né? Que as pessoas colocavam uma foto delas em cada mídia social diferente, né? Uma foto informal no Instagram, uma foto de trabalho no LinkedIn. Isso é uma possibilidade desses canais e imagens diferentes que dá para gerir ao mesmo tempo. Também as mídias sociais mudam a nossa participação em comunidades, né? Então passam a surgir comunidades virtuais por afinidade, né? Pessoas que não se encontrariam num cenário pré-mídias sociais têm a possibilidade de se encontrar agora, né? De manter conversas, de perseguir objetivos, de dar visibilidade a alguns debates. Tudo isso é possível e é facilitado pelas mídias sociais.
Também as comunidades offline, né? Por exemplo, nossa família, os nossos colegas de trabalho, amigos de infância, as pessoas do nosso bairro, do time de futebol do bairro. Todos esses contatos que eles começam offline também, nessa era de mídias sociais, eles têm uma possibilidade maior de manter o contato entre as pessoas, né? De manter contato numa frequência maior e por mais tempo, né? Amizades que se perderiam, laços que se perderiam com o tempo pela ocupação das pessoas, como acontecia no passado, hoje há uma facilidade muito maior de se manter contato. Porque quando a gente fala em usar as mídias sociais a favor profissionalmente, a gente pode citar dois grandes usos, que é a construção de imagem, de representarmos uma imagem de acordo com os objetivos que nós temos profissionalmente, socialmente também isso vale, né? Se o nosso objetivo é fazer amigos, ou quem usa para conhecer pessoas, sejam amigos, ou interesse afetivo, isso tudo passa por uma construção de imagem, que é como as pessoas vão enxergar a gente, quais características elas vão nos enxergar. E junto com a construção de imagem, a gente pode elencar também as próprias redes de contatos, né, o networking, né? Então se fala muito nisso, né? Tem que ter uma rede de contatos para ter boas oportunidades, né? Para poder ter uma boa mobilidade profissional. E essas redes de contatos, elas com as mídias sociais, elas são muito mais fortes, elas são mais extensas do que elas seriam de outra forma. Então é possível, hoje uma pessoa consegue receber informações importantes de trabalho, um emprego, um curso, de pessoas que, se não fossem as mídias sociais, ela até já teria perdido o contato. E também é mais fácil a mediação entre contatos, né? Pedir referências, por exemplo, né? Quando estamos procurando uma informação sobre um emprego, sobre uma carreira, onde tem vaga aberta, como que queremos levantar uma informação sobre como que é a rotina de determinada profissão antes de escolher se queremos essa profissão. Isso também é tudo facilitado, porque se as pessoas da nossa primeira rede não conhecem alguém que atua com aquilo, é muito provável que elas conheçam alguém que conheçam. Então, questão em alguns saltos de referência, né? Uma referência de uma referência minha, né? Um amigo de um amigo meu, chega uma pessoa que trabalha com aquilo, que trabalha naquela empresa, que trabalha naquela área, ou que tem aquela atividade, aquele voluntariado, que nós temos curiosidade, né? As coisas se tornam muito mais acessíveis nessas comunidades. Outra coisa importante se ter em mente na mudança que aconteceu no mundo, já está em curso, com a ampla participação das mídias sociais, é a questão de produção e consumo de conteúdo, né? Se durante a maior parte da história poucas pessoas poderiam se comunicar para grandes audiências, né? Tinham acesso, né? Se precisava ter, por exemplo, uma gráfica, no caso de revista, do jornal impresso, ou então uma emissora de TV com custos altíssimos, né? Com concessão do governo, uma série de fatores que dificultavam as pessoas se ter a possibilidade de se comunicar com mais pessoas, com pessoas de outras regiões. Agora, com as mídias sociais, as coisas mudam totalmente. Então, cada pessoa é um produtor de conteúdo em potencial, é um apresentador de TV em potencial, é um colunista em potencial. Cada pessoa é capaz de se expressar e agregar conhecimento de valor e de qualidade. Basta a gente ver entrando, por exemplo, no YouTube, a quantidade de canais de pessoas que trabalham com diversas coisas, que pensam das mais variadas formas. Então, tudo isso são possibilidades com as mídias sociais. E muitas vezes o que custa é simplesmente o acesso à internet, né? Sendo que a tendência é esse acesso ser cada vez mais facilitado, né? Por exemplo, na Estônia, né, um país do norte da Europa, eles já consideram acesso à internet um direito básico. E assim, até nos bosques, eles provêm acesso à internet, né? Então, até esse custo inicial, ele tende a cair, conforme as pessoas vão enxergando isso como algo essencial. Também a escolha de produtos e serviços não é a mesma, né? E quando falamos de carreira, a escolha de candidatos pelo lado da empresa
e a escolha de empresas e carreiras pelo lado do candidato, e até quanto tempo ele vai ficar lá dentro, tudo isso também não é mais o mesmo, porque o nosso acesso à informação hoje é muito grande. Então, antes de comprar qualquer coisa, né, quem que não deu um Google, jogou lá para ver quais são as funcionalidades, né, daquele produto, né? A gente vai trocar um celular, ou então o celular que a gente tem, sei lá, para de sair o som, né? Ele fica mudo misteriosamente. A reação cada vez mais natural é jogar na internet, jogar no Google, jogar no YouTube. E na hora que vamos trocar também, a gente não tem as informações de tudo, né? Vai comprar desde panelas até televisores, tablets. Então, as pessoas sempre levam informações em consideração na hora de escolher, mas atualmente esse é um ponto extremamente crucial. Ninguém decide sem checar antes, então é algo que a gente tem que ter em mente na hora de construir uma imagem, na hora de se relacionar com outras pessoas, né, de tentar uma carreira, né? Se a gente quer uma carreira de um perfil mais analítico, a gente tem que passar uma imagem analítica. Se a gente quer uma carreira que exige maior extroversão, a gente tem que passar essa imagem de extroversão. Que entende de determinado assunto, é uma boa oportunidade de mostrar isso produzindo e compartilhando conhecimento. Então, quando a gente fala sobre a importância de se posicionar e construir uma imagem, não se trata somente de criar conteúdo original sempre, né? Tá sempre colocando posts ali, ou artigos, ou vídeos de coisas inéditas. Não se trata disso, porque há muita informação sendo produzida por gente muito boa, qualificada, que se dedica a diversas causas, diversas áreas de estudo. Então, muitas vezes, talvez seja uma das formas mais relevantes de se atuar nas mídias sociais é compartilhando conteúdo de qualidade, conteúdo que vai ajudar outras pessoas, né? Ajudar profissionalmente, pessoalmente, psicologicamente, né? Cuidados com o corpo, com a mente. Então, tudo que é um bom conteúdo é bom a gente compartilhar para construir uma boa imagem. Só que aí, onde entra o pulo do gato, né? É saber compartilhar o conteúdo que, além de bom, ele passa a imagem que é interessante para a nossa estratégia. Então, além de. Porque o que acontece, né? Para o empregador, saber que nós somos uma boa pessoa, né? Não é o suficiente. Todo mundo, em tese, quer parecer uma boa pessoa. Então, nós temos que mostrar um pouco mais do nosso perfil, né? Das nossos desejos, ambições, de nossas experiências, né? O que a gente andou fazendo, o que somos capazes de fazer. Tudo isso são coisas que nos diferenciam e fazem parte da dinâmica das escolhas. Então, da mesma forma que nós não compramos algo sem verificar antes na internet, então as pessoas que vão nos contratar, né, muitas vezes até futuros colegas, né, quando a gente vai pedir informação de se alguém sabe se existe uma vaga determinada aberta, nossos colegas também vão pesquisar o nosso perfil, né, sobre com quem nós estamos trabalhando, do que nós entendemos, né, o que sabemos fazer, porque ao mesmo tempo em que as redes, ter uma rede de contatos facilita essas referências, né, ser indicado, receber informações-chave, também as pessoas consideram o que elas vão passar de informação de acordo com o que elas acreditam que nós somos capazes de responder, né? Então, se tem uma vaga com determinadas características, né, exigências, tanto de formação quanto de perfil, e se as pessoas com que a gente convive, por mais que elas gostam, elas não enxergam isso na gente, possa ser que elas sequer compartilhem isso conosco, essa vaga, essas informações. Ou podem compartilhar de uma forma meio superficial. Agora, se elas estão, entre aspas, vendidas de que nós temos determinadas características, temos determinadas experiências que favorecem isso, há uma tendência maior delas compartilharem informações-chave, inclusive até de sermos lembrados, né? Em reuniões aí, quando se abre uma vaga, as pessoas lembrarem, tem um amigo, tem um colega, um vizinho, conheço uma pessoa que sabe fazer isso, conheço uma pessoa que tem experiência com isso, que anda estudando muito disso ultimamente. Então é importante a gente
pensar um pouco, né, ponderar um pouco em qual tipo de imagem estamos passando por conta dessas dinâmicas de escolha. Também o que muda, outra característica da sociedade que muda consideravelmente com essa ampla difusão de mídias sociais é o relacionamento das pessoas com instituições e marcas. Então, as pessoas se relacionam muito com pessoas, mas as pessoas se relacionam também com marcas, com produtos, com empresas, com causas também. Então, a pessoa ela pode se relacionar, por exemplo, com a causa do direito dos animais, ou com a participação maior das mulheres. Ela tem um relacionamento com essa causa, ela se interessa por aquilo, ela se anima com aquilo, ela sente raiva quando há algo contra aquilo. Mesma coisa com empresas, né? Tem pessoas que são clientes de empresas ou funcionários de empresas que são fãs dessas empresas, tem um relacionamento muito bom. Ou então o caso contrário, que detestam determinadas marcas e produtos. Então, todo mundo está se relacionando com tudo, de uma forma muito rápida, de uma forma a se cruzar informações de tudo. Então, é um tipo de coisa que a gente tem que ter em mente, né? E às vezes isso interfere quase sempre quando essa informação chega nas escolhas que tem sobre nós. Como, por exemplo, a pessoa que ela comenta que ela se incomoda de usar determinado programa ou de fazer determinada situação no trabalho, trabalhar em equipe, ela demonstra incômodo com essas situações. Quando isso for um requisito, né, para uma ocupação ou para fechar um negócio, né, no caso de quem trabalha por conta própria, isso pode pesar negativamente. Então, é importante também para a gente ter um pouco da dimensão desse fluxo de informações, né, e do o tamanho que é da projeção que as mídias sociais podem contribuir. A gente precisa comparar um pouco como que era uma rede de contatos, né, offline, pré-mídia social, e uma com mídia social. Então, cadê? Eu tentei compartilhar a tela aqui, mas por algum motivo não consigo. Depois eu compartilho um PPT com um esquema visual sobre isso, né? Mas para conversarmos, basta considerarmos o seguinte, de que num mundo sem mídias sociais, né, num offline, né, até algum tempo atrás, as nossas redes de contatos, nós tínhamos algumas redes, por exemplo, nossa família, né? Tem determinadas pessoas em nossa família, nossa comunidade, né, nosso bairro, tem determinadas pessoas, o nosso trabalho, né? Ou seja, cada grupo de pessoas que temos contato, eles são o potencial de informações e conhecimento que formam uma rede de contatos, né? Então, uma rede de contatos ela é formada disso, das pessoas que a gente conhece da academia, do trabalho voluntário, de jogar futebol no campo do bairro. Todos esses grupos de pessoas, eles são redes de contatos. E com o mundo offline, o que acontecia, né? Havia-se uma limitação em redes de contatos, né? Então, por exemplo, ao passo que eu tinha contato com meus avós, por exemplo, até meus pais durante muito tempo, tinham muito contato com as pessoas do bairro, com as pessoas com uma certa limitação geográfica, por exemplo, um advogado do Taboão, ele não, era muito difícil ele ter um contato com um advogado, por exemplo, de Recife, ou de Porto Alegre, ou de Buenos Aires, ou de Miami. Com a mídia social, não, essas barreiras geográficas são quebradas, né? A gente pode procurar dentro do LinkedIn, inclusive se temos interesse em trabalhar em uma outra cidade, dá para conhecer alguém antes e conversar sobre isso. E dá para trocar recursos também, fazer cursos, por exemplo, com as mídias sociais as pessoas compartilham muito isso, né? Estudar em uma instituição americana, né? Ou latino-americana ou europeia, pela internet. Isso é facilitado pelas mídias sociais. Então, as mídias sociais, elas rompem com as barreiras geográficas, né? Há um pouco de limitação, por exemplo, se eu falo somente português, eu só posso me comunicar com quem fala português, com brasileiros, com portugueses, com angolanos.
Se eu falo inglês, que é uma língua usada por todo mundo, como uma língua coringa, assim por dizer, uma língua franca, eu posso trocar informações com qualquer pessoa que fala inglês, da Índia, do Paquistão, da China. Então, tem algumas limitações, mas até dentro dessas limitações, as oportunidades são grandes. Isso, no nosso caso, só de falarmos português, sermos brasileiros, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, uma a cada 30 pessoas no mundo é brasileiro. Então, nós temos nosso acesso a outras pessoas é muito grande. A gente muitas vezes não tem dimensão disso. E se no passado, no offline, esse contato ficava limitado pelas distâncias geográficas, né? Agora, com a internet, isso é ampliado de uma forma inédita. Outra característica que acontece com as redes de contato, comparando o mundo offline e o mundo online das mídias sociais, no mundo offline, a tendência era as pessoas se manterem mais ou menos com as mesmas redes de contato, né? Então, por exemplo, no meu caso, quem tem avós, né, bisavós que eram do campo, né? Essas pessoas tinham um contato muito limitado, basicamente o quê? Com outras pessoas do campo também, que trabalhavam na terra, com pessoas da cidade, né, da missa de domingo, muitas vezes, e com o passar dos anos era isso. As pessoas que entravam normalmente eram filhos, ou alguém que se mudava para a cidade. Essa dinâmica era muito pequena. E até nas cidades, nos centros urbanos mesmo, as pessoas tendiam a ficar muito tempo nos empregos, né? Então, essas mídias sociais, as redes de contato, na verdade, antes das mídias sociais, elas eram menos dinâmicas. Elas mudavam menos com o passar do tempo, né? Então, a informação não fluía tanto, não eram tantas oportunidades. Hoje, nessa dinâmica de mídias sociais, junto com outras dinâmicas sociais, né, que transformam o mercado de trabalho, a rede ela pode mudar a qualquer momento. Ou seja, em questão de semanas, né, com um trabalho estratégico, né, procurando, conversando com pessoas, buscando indicações, uma pessoa consegue dobrar a quantidade de pessoas que ela tem acesso, ou até mais que isso, né? Ou ela pode, então, entre aspas, melhorar a sua rede, né, focando mais em pessoas que trabalham, estudam coisas que é do interesse dela. Essa é outra característica de que as redes estão sempre mudando. Então, é ao passo que, se nós podemos mudar as redes, né, sempre conhecer gente nova, é muito mais acessível, muito mais barato. Por que que muitas vezes a gente abre as mídias sociais, né, e parece que nada de novo acontece, né? Sempre as mesmas pessoas reclamando daqueles mesmos políticos, daqueles mesmos problemas, disputando aqueles mesmos assuntos, né? Então, isso é o resultado, muitas vezes, de uma atitude passiva, né? Então, se nós não procuramos participar, né, ser mais atuantes, né, mais ativos, né, e participar não se trata de ficar fazendo vídeo todo dia, de virar youtuber, de virar influenciador. Se trata, por exemplo, de comentar, né? Se a gente segue uma página de um jornal, um canal no YouTube, um perfil no LinkedIn, uma interação muito bacana é compartilhar, é conversar com as pessoas, com outras pessoas, né? Expor um pouco nossa experiência, nossos conhecimentos, né? Ou que algo que ouvimos em uma conversa de alguém que entende daquele assunto. Tudo isso são formas de participar também. Então, outra forma de participar, ganhar mais visibilidade, né, e dar uma renovada nessas mídias é conversar com outras pessoas também que estão comentando ali, né? O comentário do comentário, né? Isso a turma do ódio nas redes faz bastante, né? Eles pegam lá quem pensa diferente e bombardeiam, né? Muitas pessoas poderiam se beneficiar fazendo o lado positivo disso, né? Que é procurar ou pessoas precisando de ajuda e nós oferecermos conhecimentos que vão ajudar aquelas pessoas, ou então trocar informações, né? Das mais variadas, né? Comparar, né? Ou discordar de uma forma educada, né? Completando, né? Com argumentos, né? Eu penso que você defende essa visão, sei lá, para a economia, ou esse ponto da lei, né, que você defende que deveria mudar, ou que deveria manter. Eu acredito que não é bem assim, por conta de tal coisa e tal coisa. Então, essa capacidade que a gente tem de se comunicar bem com as pessoas, além de fortalecer nossas redes, dar um potencial de aumentar nossa quantidade de rede de contato e a qualidade dela e renová-la, ela também trabalha a nosso favor em uma construção de imagem, né? Então, em um mundo em que todo mundo só conversa com quem pensa igual e ofende quem pensa diferente, nós entrarmos em conversas para trocar argumentos, né?
Mesmo que os dois lados, isso demonstra uma inteligência emocional, por exemplo, de comunicação muito grande. Você manter o contato, a conversa, a discussão no sentido de troca de argumentos, né? Não de troca de ofensas, como acontece muitas vezes. Então, duas pessoas que não concordam no começo e não vão concordar até o fim da conversa, mas que argumentam de forma inteligente, com inteligência emocional também, ao longo de uma conversa, as duas saem com uma imagem melhor dessa situação. Uma pessoa que observa uma discussão dessa, ela fala, puxa, essas duas pessoas, eu concordo com fulano, eu concordo com nenhum, eu concordo com os dois. A pessoa vai falar, puxa, essas pessoas, elas sabem se comunicar bem. Então é importante essa nossa capacidade de se relacionar com quem pensa diferente. Mesmo porque nem todo mundo pensa igual. Duvido que em todas as famílias todo mundo votou no mesmo candidato, torce para o mesmo time, frequenta a mesma religião, faz as mesmas coisas no tempo livre, assiste. Então, nós vivemos com a diferença o tempo todo, né? A diferença consiste na nossa condição de ser humano, nossos agrupamentos em comunidades e sociedade. Só que com a mídia social, muitas vezes o outro ser humano não está ali na nossa frente, ou não ser uma pessoa da nossa família, um amigo que já fez muitas coisas legais por nós, a gente desumaniza a pessoa que está do outro lado. E isso é muito ruim. Isso vai nos tornando menos sensível com o passar do tempo a se relacionar com outras pessoas. Porque, embora esteja uma foto e um texto do outro lado, ali tem um ser humano que tem experiências e tem pensamentos que o fazem pensar daquele jeito. Seja uma pessoa esclarecida ou não, uma pessoa mais agressiva ou mais apática. Então, é importante nós termos essa capacidade de se relacionar com pessoas variadas. Então, uma síntese dessa comparação é que as mídias sociais elas permitem termos redes maiores de contato, renovarmos essas redes, direcionarmos essas redes de uma forma inédita. Então, com tudo isso em mãos, cabe a nós utilizar de uma forma melhor. Bom, falamos de potenciais, mas não são só flores, só maravilhas nas mídias sociais. Existem desafios nelas, né? Armadilhas e situações que são um problema para muita gente, né? Algumas pessoas se sentem intimidadas, outras pessoas perdem a razão, né? Usam só para marcar gol contra, né? Só para entrar em discussões acaloradas de coisas que elas não têm nem poder de decidir, né? Então, algumas das armadilhas que nós podemos conversar, que são comuns nesse cenário de mídias sociais, talvez a primeira delas é a exclusão digital. Então, isso é inevitável, né? Então, nós vemos, abre uma vaga no supermercado, como aconteceu, teve matéria sobre isso no começo do ano, né? Você vê filas de milhares de pessoas. Muitas pessoas mesmo. Se abrir uma vaga de um engenheiro de dados, a empresa muitas vezes não consegue preencher. Tem que pegar alguém, às vezes, de uma outra área de tecnologia e quebrar o galho fazendo aquilo. Então, a tecnologia está excluindo pessoas, muitas pessoas. E aí fica um cenário em que, se há uma demanda de pessoas que têm conhecimentos, e até de conhecimentos de pacote, que você encontra curso de todo preço, e até gratuito, por exemplo, como coisas como Excel, como PowerPoint, como o próprio Facebook, né? Tem muita vaga de atendimento pela internet atualmente. E tem muitas pessoas que não têm nem esse conhecimento, e por isso elas são excluídas dessas vagas, né? Elas são excluídas dessas oportunidades. Ou então elas são excluídas de uma oportunidade de promoção por não ter determinados conhecimentos. Então a exclusão digital ela é um fator determinante e que inclusive tende a se agravar, né? No cenário atual, por exemplo, a economia que funciona está quase toda no online, ou ela passa pelo online de alguma forma, né? Então, a não ser quem faça entregas, por exemplo, né? Que acaba tendo uma demanda alta, quem trabalha em loja física, em comércio físico, por exemplo, ou em serviços prestados fisicamente, né? Salões de cabelo, procedimentos estéticos variados. Tem muita gente que se vê no momento agora sem nenhuma fonte de renda. Quando que nos meios digitais há oportunidades que tem pessoas que têm outros conhecimentos que fazem sua renda muitas vezes somente pela internet. Ou então tem uma boa parcela lá e quando cai a renda offline, ela tem a renda online.
E as mídias sociais, por meio delas, se a gente souber usar, podemos encontrar alguns desses cursos até gratuitamente ou por preços muito mais em conta do que seriam em grandes instituições, né, grandes faculdades, né, por exemplo, ou até em escolas mais simples, né, de profissionalizante, por exemplo, às vezes cobram preços salgados, assim, de algumas centenas de reais por alguns desses cursos. Então a informação ela exclui e inclui as pessoas. Outra característica a se ter em conta é de que as mídias sociais elas atenuam, né? Elas trabalham para aumentar a ansiedade das pessoas, né? Então isso é um grande desafio das pessoas, para as pessoas, né? E para as instituições também, as empresas também, porque a pessoa está sendo bombardeada, né? Ou de notícias negativas, ou de comparação, de competição, né? Parece que a vida de outras pessoas está melhor, né? De acordo com os posts dela, em que todo mundo está feliz. E a pessoa olha que ela se sente infeliz, se sente ansiosa, né? Toda hora tá pitando ali o Facebook, o Instagram, tem alguém comendo algo gostoso, vendo algum lugar legal, se relacionando com pessoas interessantes. E aí você olha ao redor, você tá no seu trabalho, naquela rotina que parece que não tem como fugir dela. E aí faz uma comparação injusta, né? Que é o melhor, um melhor que muitas vezes nem existe, né? Uma fantasia montado aquilo com o pior da nossa rotina. E comparar o melhor com o pior nunca vai ajudar em qualquer tipo de decisão. Porque não vai ser algo baseado em verdades, né, para nos ajudar a decidir mesmo. Então, essa questão de ampliar a ansiedade e de criar imagens artificiais e sustentar são alguns dos desafios das mídias sociais. Então, muita gente usa isso de má fé, inclusive. Constrói uma imagem por meio das mídias sociais, um perfil bacana no LinkedIn, com uma baita foto, com uma descrição cheia de termos de que o mercado gosta de ouvir, né? Então a pessoa se vende super bem, né? Mas no dia a dia é uma pessoa que muitas vezes não sabe se relacionar com outras pessoas. Ou não tem, sei lá, 1% daquele conhecimento. Enquanto que tem muita gente qualificada que não consegue se expressar de uma forma muito precisa ou estratégica, né? E acaba perdendo oportunidades, né? Se nós olharmos ao redor, nós vamos encontrar pessoas super qualificadas que estão tendo bastante dificuldade de se recolocar. E parte disso tem a ver com o volume de informações que chega nessas pessoas mesmo. O que elas ficam sabendo de vagas, de empresas, né? Se elas não estão buscando ativamente se relacionar com outras pessoas, instituições relacionadas aos objetivos profissionais delas, o tempo de recolocação ou de um primeiro emprego, no caso de um jovem, ele é muito maior do que de uma pessoa que está conversando com outras pessoas que estão imersas nesse meio. Então, outras características a tomar cuidado com as mídias sociais é o efeito bolha criado pelos algoritmos. Então, o que são os algoritmos, né? São contas, né? Então, cada mídia social, o Facebook tem, o Instagram tem, o YouTube tem, todas elas têm uma quantidade de conteúdo muito superior que horas do dia, por exemplo. 24 horas. Se eu passasse 24 horas do meu dia vendo somente o que saiu hoje, sem contar os outros dias, não seria suficiente. Você tem muito mais conteúdo do que tempo disponível e tempo de uso mais ainda. Então, por conta disso, as redes elas têm que ter um critério para decidir o que elas vão mostrar. E esse critério ele é ensinado a computadores, a máquinas que vão usar esses critérios para ver. Então, uma pessoa que sempre curte determinado tipo de foto, curte bichinhos fofinhos, por exemplo, ou curte receitas, ela vai receber mais daquilo. Também o que a gente procura na internet, né? Todo mundo já passou por isso. Você procura um jogo de panela novo, seja para você, ou seja para um presente de casamento, você vai passar um bom tempo entrando no Facebook com um banner sobre esse tipo de produto. Então, esses algoritmos, eles buscam nos agradar, né? Eles buscam tornar uma experiência melhor para a gente. Só que o problema disso é que eles vão nos agradar, vão fazer de tudo para nos prender nas plataformas. Então, por exemplo, eles vão mostrar até coisas equivocadas ou coisas extremamente polêmicas, né? Sem muita comprovação, para nos agradar se a gente gostar de ver aquilo. Então, se você gosta, aconteceu recentemente no YouTube em relação a vídeos sobre terraplanismo, né? Então, muita gente clicando, vendo vídeo que a Terra é plana,
argumentos de que a Terra é plana, por exemplo, e o robô vendo aquele tanto de gente clicar, seja para dar risada, seja para compartilhar, para fazer meme, ou porque algumas pessoas estavam gostando daquilo, o robô entendeu que aquilo era importante, o algoritmo começou a mostrar para muita gente. E aí os engenheiros de programação do YouTube tiveram que resolver isso. Tiveram que alterar o cálculo da plataforma para não mostrar esses vídeos de terra plana, por exemplo. E dentre vários outros conteúdos, é só você ter um exemplo aqui, né? De conteúdos que eles servem de critério para essas plataformas mostrar, saber o que mostrar. Então, isso gera um efeito bolha, especialmente com política, né? Você entra na sua rede, provavelmente vai ter dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que concordam com a gente, vai ter um monte de gente que concorda. Se você pensa mais para a esquerda, vai ter um monte de gente que vai parecer que o mundo é de esquerda. Se você pensa mais de direita, você vai entrar na sua rede, vai parecer que o mundo é de direita. E o que a plataforma faz? Mas ela não vai mostrar só isso. Ela vai dar algumas doses de coisas que a gente não gosta para nos agradar também. Porque a gente gosta de ver coisas que a gente não gosta. Nós, seres humanos, somos contraditórios, né? Então, uma pessoa de esquerda gosta de ler umas coisas de direita para criticar, uma pessoa de direita gosta de ler coisas de esquerda para criticar, né? Só super simplificando, né? Não que existam somente só esses dois pensamentos. Ou seja, a gente não pode confiar, achar que a opinião pública é o que a gente vê na nossa timeline, na nossa conta das mídias sociais. Isso é uma grande ilusão. É uma ilusão por quê? Outro efeito para tomarmos cuidado em relação às plataformas de mídia social, de que acontece atualmente, qual é o modelo de negócio, né? Como que essa gente ganha dinheiro, né? Então, eles ganham dinheiro com informação e com publicidade, vendendo espaço, vendendo ferramenta para a empresa, né? Achar as pessoas, né? Achar homens de 35 anos para oferecer carros, achar mulheres de 20 a 30 anos para oferecer viagens para determinados destinos, casais oferecer luas de mel, determinados destinos. Então, a plataforma, ela vende nossas informações pessoais. Então, isso se chama uma comoditização das nossas informações pessoais. Então, tudo que a gente preenche lá, onde nós moramos, nossa idade, com o que trabalhamos, o que gostamos, elas vendem essas informações para empresas, ou vendem serviços que usam essas informações, serviços que não existiriam, né? Então, nós estamos vendendo nossas informações ao custo de usar essas plataformas, né? Por isso que vale pensar o tanto que a gente vai expor também, né? O quanto que nós vamos ajudar a engordar o cofre dessas empresas. E outra característica é outra que é a atenção, ela também é comoditizada. Ou seja, as empresas vendem a nossa atenção. Então, uma plataforma X, o Instagram, o YouTube, ele sabe quanto tempo seus usuários têm lá dentro. E a publicidade que ele vai vender, os serviços que ele vai vender é com base nisso. Então, quanto mais tempo ele prende, ele captura, é mais matéria-prima para o negócio dele. Então, o nosso vício alimenta as empresas. Então, é importante ter isso em mente, né? Um uso excessivo, um uso desregulado, sem propósito, estamos fornecendo matéria-prima para essas empresas sem receber nada em troca e muitas vezes até perdendo, nem que seja o tempo, que já é algo bem precioso para se perder. Aí vem a pergunta, né? Tudo bem, mídias sociais para a sociedade, para contratações, mas até onde, né? E o que elas têm a ver com a minha carreira, né? Por que eu deveria me preocupar tanto, né? Se eu tenho meu currículo bonitinho em Word ou impresso, eu estou passando para as pessoas, por que eu deveria me importar em ter um perfil nas redes sociais ou o que eu vou colocar lá? Bom, primeira coisa que qualquer especialista, qualquer estudioso, pesquisador na área diria é que as mídias sociais já interferem nos processos de contratação e nos processos de referências como conversamos aqui, né? Então, o que as pessoas vão compartilhar tem a ver com a imagem que elas têm de nós, o que elas sabem sobre nós. Se ninguém sabe que eu trabalho, por exemplo, com direito penal ou com programação em Java, ninguém me ofereceu uma vaga desse tipo. Vai me apresentar para uma pessoa que trabalha com isso, que está procurando alguém para trabalhar com aquilo. Então, existe essa dinâmica já. As mídias sociais, elas já são um fator que interfere na empregabilidade das pessoas e até na qualidade de emprego que as pessoas conseguem. Alguns fatos sobre o mercado de trabalho, né? Então, sobre a nossa imagem e a nossa carreira, nós nos encontramos em uma dessas três situações.
ou a nossa imagem, ela contribui para os nossos objetivos. Eu quero um emprego, ou uma carreira, ou trabalhar em uma empresa que exige tais coisas, e eu passo tais coisas, né? De acordo com o que eu falo nas redes, de acordo com como está escrito no meu perfil, minhas fotos, com quem eu me relaciono. Então, ou a imagem ela pode contribuir, a pessoa olhar, puxa vida, essa pessoa é assim, e querer pelo menos manter contato, né? Nem que não contate dessa vez, mantenha num banco de dados ou dê uma referência para um outro colega que queira alguém naquele perfil. Então a imagem ela pode jogar a nosso favor. É uma situação, a situação ideal, que deveria ser o nosso objetivo. Porém, se não é isso que acontece, tem outras duas situações, que é a situação de passar uma imagem que, que prejudica os nossos objetivos, né? Então, às vezes, é uma pessoa que fala super bem, e aí as outras pessoas têm uma imagem, outras pessoas que olham no perfil e falam, nossa, a pessoa ela fala as coisas sem pensar, né? Ou então, nossa, ela parece que não tem muito a dizer. E isso e pode prejudicar, né? Às vezes outra pessoa que sabe menos, mas se comunica melhor, se comunica numa quantidade melhor também, pode passar a imagem de mais qualificada do que uma outra pessoa que não está passando a imagem necessária. Então é importante nós vermos isso. A imagem está ajudando ou ela está atrapalhando, né? Porque alguma coisa, alguma conclusão as pessoas estão tirando quando elas pensam sobre nós, né? E a terceira situação, que eu diria até que talvez seja a mais comum, é a situação de que a nossa imagem ela não passa informação suficiente para as pessoas tirarem conclusões decisivas sobre nós. Então nós temos rótulos muito superficiais, né? Como, por exemplo, aquele meu vizinho de determinada cidade, aquele meu colega que gosta de tal coisa, aquele meu amigo que estudou na faculdade X. Se isso é tudo que nós estamos passando de imagem, isso é muito superficial. Isso é dificilmente esse pouco de informação vai jogar a nosso favor, né? E aí, de novo, quando isso for comparado com alguém que tem mais informações precisas, não é de se ter dúvida de que quem tem mais informações precisas vai ser escolhido. Então, importante, né? Uma atenção que temos que ter é essa, de que nós estamos passando uma marca, uma imagem. Então, temos que nos perguntar, qual é a marca, né? Qual é a minha marca, né? Qual é a imagem que eu estou passando? Em quais coisas as pessoas pensam quando elas pensam sobre mim, me consideram, ou quando elas entram no meu perfil? Que impressão, né? Vale cada um também visitar seu próprio perfil como se fosse uma outra pessoa, né? Você olhar, deixa eu entender essa pessoa aqui, esse cara, essa mulher, deixa eu entender quem que ela, o que eu pensaria dele, o que eu pensaria dela, né? Porque o que acontece? Nós estamos sendo escolhidos o tempo todo quando se trata dessas oportunidades, seja para fechar negócio, para ser contratado ou promovido, nós estamos sendo escolhidos, estamos sendo colocados numa balança, estamos sendo comparados com outras pessoas, ou muitas vezes não tem nem. Isso é curioso, até muitas vezes não tem nenhum outro candidato para a vaga, né? Abre uma vaga, tem que promover alguém. Sequer só tem as pessoas do próprio time. E aí a pessoa que está em posição de chefia, ela olha para o próprio time, não enxerga as características que ela quer, que ela precisa, e ela acha que não tem ninguém qualificado, quando possa ser que tenha inclusive mais de uma pessoa qualificada. Então, toda estão tomando decisões sobre nós o tempo todo. Então temos que ter um pouco de proatividade em relação a isso, com o tipo de imagem que a gente passa. Então é um grande custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade na economia é o quê? Não se trata em perder, em ter prejuízo, né? É aquele prejuízo por falta de ganho, na verdade, né? Poderíamos estar ganhando e falar, mas eu estou bem, eu tenho um emprego hoje, né? Mas aí possa ser que você deixe de ter uma oferta de um emprego que te fizesse mais feliz, porque você não está bem posicionado, não está em contato com outras pessoas. Ou possa ser que você queira se reinventar, mesma coisa, não está bem posicionado, não tem contato com outras pessoas, ou não tem informação suficiente para escolher uma saída, ou até para enxergar uma saída, né, financeira e profissional. Também outro alerta vermelho é se a gente sabe muito pouco das coisas, né? Se a gente não sabe nenhuma forma de ganhar dinheiro, nenhuma forma de se qualificar para ter um emprego melhor, é porque não estamos fazendo um bom uso das mídias sociais e da internet.
que outra ponta não se trata só de postar, se trata de consumir também. Se a gente não consegue extrair informação para o nosso favor, que nos informa, que nos dá um pouco da situação, é porque temos que melhorar em relação a isso. Então é outro alerta. Então, para se trabalhar a imagem com profundidade, vai além de rótulos como, por exemplo, tal pessoa é extrovertida, tal pessoa é introvertida. Isso é extremamente superficial, né? Isso não quer dizer muita coisa. Ou então, aquele meu colega, ele é formado em engenharia civil, ou ele trabalha no escritório X de advocacia, ou na empresa tal. São informações superficiais. E essas informações não são uma marca pessoal. É uma marca pessoal fraca, assim, diria, analisando, quando você analisa o peso das marcas, né? Então, o que é uma marca pessoal estratégica, né? Uma marca pessoal mais forte? É o quê? É quando as pessoas têm, dentre esses pontos, não precisa ter tudo isso que eu vou falar, né? Mas se tiver, precisa ter alguns desses, né? Senão é uma marca superficial. Então as pessoas elas têm que ter uma ideia do que nós fazemos, sobre o que nós sabemos, né? Aquela pessoa entende do que, né? De quais coisas ele entende. Do que nós gostamos e quais experiências temos, né? Se ninguém tem nenhuma dessas informações, acende o alerta vermelho. Estamos trabalhando mal, não estamos trabalhando nossa imagem, né? E nunca vamos ser escolhidos para nada. Se ninguém sabe nem o que a gente faz, o que a gente sabe. Bom, e aí, se sabe pouco, né? Se de todas essas informações, por exemplo, saber que tal pessoa é formada em direito ou em enfermagem, isso não quer dizer muita coisa, sabe? Precisamos mostrar quais são nossas experiências, né? Eu trabalho o quê? Com famílias, no caso de um advogado, eu trabalho com famílias, trabalho com empresas, no caso do engenheiro também, no caso do programador, com quais programas, quais plataformas. Porque acontece, quem não trabalha na área é totalmente leigo, essa é a realidade. E a gente não pode pensar só nos colegas, né? Ter aquele clubismo, né? De pensar de que, eu sou jornalista, só vou me relacionar com jornalistas, né? Aqueles que vão saber das coisas. Muitas vezes, um vizinho nosso, alguém da nossa igreja que é um porteiro, um faxineiro, ou trabalha na área da saúde, vai saber de alguma coisa, sabe? Vai ter um filho, muitas vezes um médico, vai ter um filho que trabalha no escritório de advocacia. Um porteiro vai ter um irmão que é professor de uma universidade X, de uma escola X, e vai saber de alguma coisa. Então, as pessoas não terminam nas pessoas, essa é uma coisa importante. As pessoas são um começo para outras pessoas, né? Então, por isso que é importante a gente saber se posicionar. Essa marca, essa imagem, ela não vale só para os nossos colegas de profissão ou colegas de empresa. É uma marca que tem que ser passada para a maior quantidade de pessoas, para ela funcionar. Porque é o que acontece. Quem não for o público-alvo, né, que é quem é um empregador daquela área, ou trabalha com aquela área, ele ainda assim pode dar uma referência para alguém que é o nosso público-alvo. As empresas trabalham assim. Muitas vezes elas falam com pessoas que elas sabem que não vai comprar para chegar na pessoa que vai comprar, que vai consumir, que vai fechar um contrato. A gente tem que pensar de uma forma semelhante. E outro fator é a questão das coisas que nós gostamos, dos nossos hobbies, né? Então, estamos falando de trabalho, o que hobby tem a ver, né? Isso também fortalece muito as conexões, né? Saber que tal pessoa gosta de ajudar idosos, ou trabalhar com crianças, ou com animais, isso pode também fazer conhecer novas pessoas e fazer ter uma nova visão, né? Porque nós sabemos, por exemplo, que uma pessoa que dedica a cuidar de idosos não é uma pessoa impaciente. Nós sabemos que uma pessoa que limpa a praça no seu tempo livre é uma pessoa que também que não se importa em fazer um trabalho mais braçal em si. Então, por meio do que a gente faz nos nossos hobbies e nosso voluntariado, diz boa parte de quem nós somos. Então, é bacana compartilhar isso, principalmente porque são coisas que nós gostamos, nós que procuramos. E isso é uma excelente forma de passar uma boa imagem. Então, vamos conversar um pouco sobre plataformas de mídias sociais, né? Falamos sobre conceitos, sobre oportunidades, sobre riscos. Vamos falar das plataformas em si para ficar um pouco mais objetivo também na nossa conversa. Então,
Eu trouxe aqui para conversarmos sobre 4 plataformas, brevemente, só alguns pontos principais para ajudar na escolha de cada um de qual estratégia vai usar. Porque assim, sair postando em tudo que é plataforma não é eficaz. A gente não vai fazer isso de uma forma bem feita. E se fizer de uma forma bem feita, a gente vai perder um tempo precioso de estar estudando, ou trabalhando, ou procurando emprego. Então é bacana selecionar quais plataformas e usar uma estratégia para isso. Então, outra coisa importante, não existe receita de bolo, né? Então não existem tantas horas de Instagram, tantos posts no Facebook, e isso é a receita do sucesso. Esse tipo de coisa não existe. Primeiro porque cada pessoa tem seus objetivos, né? Cada área tem as suas exigências, né? E se existisse uma receita de sucesso para ter os melhores empregos, todo mundo estaria utilizando. Bom, quando a gente fala em mídia social para trabalho, não tem como deixar de falar do LinkedIn, né? Então, uma coisa sobre o LinkedIn, os prós do LinkedIn é de que as pessoas lá já estão falando sobre trabalho, sobre emprego, sobre renda, sobre produtividade. Então, entrar numa conversa assim ou compartilhar sobre coisa assim, a gente já vai estar dançando conforme a roda. Então, isso é convidativo. Um contra do LinkedIn é que ele tem tido um questionamento em relação a muita romantização do trabalho, frases de efeito, uma coisa muito de aparência, né? Todo mundo é CEO, todo mundo é empreendedor de impacto social, as pessoas se exageram muito na propaganda própria, então é importante dosar a mão também, porque a autenticidade é uma das coisas mais procuradas na hora de se ter decisões profissionais. E no LinkedIn, é possível trabalhar de quais conteúdos, né? Posts curtos, né? Compartilhando ideias ou compartilhando uma matéria que leu, um vídeo que assistiu. Artigos, né? O LinkedIn permite publicar um artigo mais extenso, né? Com uma formatação parecida de um site de notícias, né? De um colunista, por exemplo. A gente tem um espaço desse no LinkedIn. Ele ainda notifica nossos contatos quando nós escrevemos alguma coisa assim. Nele também é possível compartilhar vídeos e algumas ideias, né, de conteúdos para utilizar no LinkedIn. Falar sobre as perguntas que a gente ouve frequentemente, né? Sempre as pessoas não param, quando sabem que a gente trabalha com tal coisa, pergunta de tal assunto. Isso é uma oportunidade de conteúdo, oportunidade de post, de imagem, né? De passar algo bom. Também acontecimentos do momento, né? Pandemia, isolamento social, coronavírus, tal político que propôs tal medida. Tem muita gente se degladiando, né, por conta dessas coisas, mas sem argumento de nada, sem profundidade, né? Só no chamado Fla-Flu, né, torcendo a favor e contra. Então, a gente pode explicar, por exemplo, o que significa essa pandemia para a minha área de atuação, né? Ou para as pessoas do meu bairro, da minha cidade, né, da minha idade. O que significa esse isolamento social, né? Que tipo de economia esperar, né? Então, é uma oportunidade de compartilhar informação relevante e se posicionar melhor, pegando esses assuntos que todo mundo fala, só que falando alguma coisa mesmo, não só repetindo essas conversas que não levam a lugar nenhum, mas trazendo para a nossa realidade, acrescentando informação de valor. Outra ideia bacana de conteúdo são os bastidores, né? Então as pessoas têm aqueles estereótipos, né? Elas vão pensar no advogado, vão lembrar daquelas séries americanas, né? O cara entrando no tribunal, né? Pedindo ordem, o juiz batendo o martelinho pedindo ordem, aquela coisa toda. Vão pensar no médico, vão lembrar das séries médicas, né? Toda aquela romantização de um diagnóstico. Vão pensar. Em algumas profissões não tem nem série sobre elas, né? Então aí a coisa complica, porque as pessoas você vai falar o que você é, né? Eu sou, sei lá, analista de branding, eu sou optometrista. E as pessoas vão perguntar, tá bom, mas o que você faz? Aí é bacana a gente também compartilhar o nosso dia a dia, porque isso dá uma ideia, né? Muita gente vira influenciador só de compartilhar o dia a dia. O cara é motorista de Uber, o cara, ou a profissional também mulher, ou então, outra questão interessante, às vezes você é uma mulher numa área muito masculina, compartilha isso, seus pensamentos, né? Como que é isso, né? Tipo, compartilha um pouco seus pensamentos e sua rotina. Você é um homem numa área muito feminina também, né? Tudo isso serve para compartilhar coisas interessantes que vai ajudar outras pessoas e vai nos posicionar bem. Outra rede essa já é uma rede que normalmente não é todo mundo que usa, alguns usam, outros não, para fazer carreira, para falar de carreira, que é o Instagram, né?
Então, a vantagem do Instagram é que as pessoas estão acessando o tempo todo, né? A pessoa olha o Instagram múltiplas vezes ao longo do dia. O efeito viciante, né, das mídias sociais, no Instagram ele é muito forte, porque a imagem, né, ele tem uma barra de rolagem também bem convidativa para a pessoa ficar sabendo o que outras pessoas estão falando, estão fazendo. Então, o Instagram ele tem uma taxa de acessos muito alta, né? As pessoas elas usam muitas vezes ao longo do dia. Então, fazer com que nós estejamos aparecendo com nossos hobbies, com informações relevantes ou compartilhando alguma coisa legal, numa dessas muitas acessadas que as pessoas têm, também é algo estratégico que pode ser bem utilizado. O conta do Instagram é que lá tem de tudo, né? Então, às vezes a gente também precisa, por exemplo, se nós temos hobbies muito adversos, né? Às vezes é interessante compartilhar um perfil pessoal de um perfil profissional, né? Muita gente faz os dois, né? Por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas têm o seu perfil profissional e o seu perfil particular, para dividir as fotos de família, do churrasco de família, né? Das dicas contra a gordofobia ou de uma alimentação vegana, por exemplo, no caso de nutricionistas. Então, algumas áreas usam melhor que outras o Instagram, né? Não existe estabelecimento que trabalha com comida ou com roupa que não tenha. Mas, porém, muitos profissionais de outras áreas, que não são tão visuais, entre aspas, mas podem ser tornadas visuais com a nossa criatividade, teriam uma oportunidade interessante lá dentro. Então, a sacada do Instagram é contar histórias por meio de imagem, né? Às vezes você pode tirar uma foto num lugar emblemático, né? Você trabalha num lugar que tem um instituto que regula a sua profissão, né? Ou tem uma grande escola dessa profissão. Você tirar uma foto sobre isso, nesse lugar, né? Onde você se formou, onde está tendo um evento. Ou então uma frase de alguém que é um pensador daquela profissão, né? Muitas vezes tem pensadores da área que a gente trabalha que as pessoas não fazem nem ideia, conceitos e ideias, né? Aqui estamos conversando sobre muitas coisas de conceitos da comunicação, né? Então, colegas meus que trabalham com comunicação vão reconhecer muita coisa aqui. Agora, muitas vezes pessoas que trabalham em outras áreas, alguns termos, né, podem ser menos familiares do que outros. E isso pode ser interessante de se compartilhar, né, com outras pessoas, essa questão de bastidores. E o Instagram ele tem a questão do auxílio visual. Então, basta escolher uma boa foto, contar uma historinha com essa foto, né? Ou colocar o texto nela, ou o texto na postagem, que é o mais comum, e fazer esse uso. Também Stories é uma rede, é um formato muito utilizado no Instagram, né? Que é aqueles vídeos curtíssimos normalmente, com algo impactante, né? Uma mensagem, a pessoa gostando de fazer alguma coisa, ou uma enquete. Então, o Stories também tem uma dinâmica parecida, contar alguma coisa por meio de uma imagem ou de um vídeo. Outra rede interessante de se ter no radar, de se pensar em utilizar, é o Twitter, né? Então, o Twitter, ele é uma rede de conversa, de diálogo, as pessoas usam mais para texto, né? Ele é considerado um microblog, né? Que é o quê? Para compartilhar pensamentos e experiências, assim como um blog, em forma de texto, só que com um espaço muito menor, em caracteres, né? Então, com o Twitter, nós podemos participar de diversas discussões e ele exige menos edição de conhecimento de edição de vídeo, de foto, ou acesso a banco de dados de foto, ainda que tenha gratuito, né? O Twitter ele tem uma exigência visual menor, é mais na base do texto mesmo. Porém, as imagens valorizam bastante. Então, dá para se utilizar de muitas formas. No Twitter também, outro formato são as chamadas threads, né? Quando a pessoa fala segue o fio, né? Thread, em inglês, significa fio. Porque quando uma pessoa, para contar uma história com mais detalhes, ou um assunto que tem mais detalhes, vários dados, né? Por exemplo, se for os jornais têm feito isso, por exemplo, a Folha de São Paulo, ela pode querer detalhar dados do coronavírus em vários estados, e aí ela pode fazer o quê? Ela twitta e ela se responde, né? E aí isso vai criando um fio nessas respostas, né? Vai se contando uma história um pouco mais longa do que um tweet só, uma postagem só. Também profissionais relatam o dia a dia da sua rotina, né? Tem médicos contando o que está acontecendo. Advogados trabalhistas, por exemplo, podem conversar sobre possíveis impactos de mudança na legislação, flexibilização, redução de horas. Você pode ir contando uma história ali com tweet atrás de tweet. O contra do Twitter é que, por ser muito texto, muita conversa, muito diálogo, é muito fácil ser mal interpretado, né? Por isso que é bom ter em mente de que nem todas as pessoas usam os termos como a gente usa. Então, para alguns grupos, meritocracia é uma palavra linda, o supra-sumo. Para outros grupos, isso é um xingamento. Então, a gente tem que saber com quem a gente está falando, né?
Falar em empoderamento para alguns grupos é uma coisa muito bacana, é a discussão principal. Para outros grupos, eles vão colocar outros rótulos, né? Então é interessante a gente definir, é importante definir com quem estamos falando e como que as pessoas utilizam essas palavras, né? Quem não corre o risco de ser mal interpretado, ser taxado de preconceituoso, ou de leviano, ou de mal informado. Então, é importante a gente buscar tornar a nossa comunicação mais clara, usando termos comuns, ou se nós usarmos um termo que é mais específico, de um grupo, de uma corrente política ou de uma profissão, é legal explicar em qual sentido, né? Coisas como democracia, liberdade, se a gente não especificar, meio que não vai estar dizendo nada. Democracia, qual é o sentido da democracia? Né? Democratização dos meios de trabalho, das fontes de renda, do acesso à informação, da participação de gênero da sociedade, democracia em relação a voto, a obrigação de voto. Enfim, a gente tem que problematizar um pouco mais, porque quem fala no muito amplo, sem especificar, meio que não está falando nada, só pode estar repetindo frase de efeito, o que no fim das contas não ajuda a construir imagem, porque parece que é mais de uma das muitas pessoas que falam sobre tudo, mas não entendem de nada, não especializam em nada. E isso não é uma imagem decisiva na hora de decisões. Outra rede também que é bacana ter no radar, essa é a quarta e a última das redes que eu trouxe, né? Trouxe essas quatro, o LinkedIn, o Twitter, o Instagram e o YouTube agora, por ver que com elas é possível atingir uma grande frequência de acesso, né? As pessoas utilizam bastante, elas participam bastante nessas redes, e elas são muito bacanas para falar de trabalho, de hobby. Mas não, o limite não é esse, sabe? Você pode se encontrar no Facebook, no Pinterest, no TikTok, em grupos do WhatsApp. Possa ser que as suas conversas mais bacanas e seus contatos mais bacanas estejam nessas redes. Só que elas têm outras especificações. Por exemplo, o TikTok é muito jovem, né? Você vai esbarrar num monte de adolescente lá. Se sua intenção é falar com pessoas mais velhas, às vezes com mestrado, doutorado, lá não vai ser o melhor lugar. No LinkedIn vai ter mais gente com mestrado, doutorado. O Facebook e o WhatsApp são muito regionais, né? Não que não tenham grupos do Brasil de determinados assuntos, né? Mas para atingir determinados bairros e regiões, eles são mais indicados para isso. Enquanto que o YouTube, por exemplo, é o oposto, ele não é muito regional, a não sei que os seus vídeos sejam sobre seu bairro, né? Então o YouTube ele vai falar mais por assunto do que por localidade. E por aí vai. Bom, no YouTube, ele tem a vantagem de ter uma boa credibilidade, né? O contra dele é que ele dá mais trabalho. Você tem que editar vídeo, né? Você tem que escrever um roteiro, né? De texto, não é nada muito complexo, mas é que leva tempo mesmo, leva revisão, você tem que rever se escreveu certinho. E tem que. Os equipamentos, às vezes as pessoas se preocupam, mas você consegue equipamentos para gravar, câmera, um kit YouTube por preços bem em conta mesmo. Então, equipamento não é muito problema. Mas muitas vezes tem que se dedicar também à edição dos vídeos, né? Nem que seja para fazer um ajuste aqui e ali, ou então para fazer um vídeo, um top 10 de riscos ou oportunidades para sua profissão, para sua carreira, ou você quer eleger os 10 melhores profissionais da sua área, ou as 10 decisões mais polêmicas da área do direito. Você quer conteúdos assim, eles atraem bastante as pessoas. Só que eles levam mais tempo para ser produzidos, né? Porque você tem que colocar uma imagem no vídeo, vai ter que fazer transição. Tudo isso dá para aprender pela internet, até gratuitamente também. Quem faz cursos de comunicação acaba tendo que aprender com isso, a mexer com isso. As pessoas outras áreas podem não ter tanto contato, mas saibam que não é algo, não é difícil, não é ciência quântica. Algum tempo de dedicação dá para dominar bem. E é um formato que vive por mais tempo, também é menos perecível. Um vídeo ele pode ser compartilhado por meses, ele pode ser ressuscitado com o tempo, né? Algo que você falou lá atrás, né? Quem estava falando, por exemplo, de epidemia de vírus há meses, até anos atrás, teve vários vídeos que foram trazidos à tona com a pandemia atual. Então, essa questão, esse formato, um vídeo do YouTube, ele dura mais, né? Então, ele dá mais trabalho para fazer, mas você pode contar com ele mais vezes. E a qualquer momento, também ele pode ganhar uma audiência maior. Se o assunto que a gente está falando, ele está em alta, ou se algum outro vídeo nosso puxou mais audiência, mais público, mais interesse de outras pessoas, ele pode pegar um vídeo que no começo pareceu que não deu em nada, mas depois esse vídeo vem com uma audiência maior até do que aquele que parecia que tinha sido bom no começo. Então,
tem uma dinâmica de conteúdos que vive mais, enquanto que com o Instagram, por exemplo, com o Twitter, isso não acontece. Você fez o tweet, você fez o post no Instagram, ele vai ser soterrado abaixo das coisas novas. Então é interessante ter esse comparativo entre os tipos de redes. Então, com isso em mente, a gente